Olá, o aniversário da capital da fé de Goiás está chegando e a partir de hoje você vai ver aqui no JBN uma série de reportagens especiais sobre a história desse lugar tão importante para os católicos de todo o Brasil. Nesta edição ainda vamos falar sobre a chegada dos respiradores enviados pelo Papa Francisco ao Brasil. O gesto de caridade do Pontífice deve ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19. E hoje, quarta-feira, você já sabe, né? O nosso comentário é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Nós ainda vamos conhecer um projeto inspirador que distribui alimentos a moradores em situação de rua em Minas Gerais. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia, que já está no ar para todo o Brasil. São 100 anos de história, isso mesmo. Trindade celebra no próximo dia 31 de agosto, segunda-feira que vem, o seu primeiro centenário. E para comemorar, a gente começa hoje uma série especial para contar a história dessa cidade inspirada pela fé no Divino Pai Eterno. Eu convido você a embarcar nessa viagem junto comigo. Acompanhe. É com alegria que celebramos 100 anos de uma cidade que tem um dos principais roteiros turísticos do país, graças à força da devoção ao Divino Pai Eterno. Eu estou falando de Trindade, que nasceu da fé de um povo simples e hoje recebe milhões de pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Por isso eu convido você a embarcar em uma viagem no tempo para conhecer a origem da Cidade da Fé. Esta senhora, que completa 100 anos de emancipação política, nasceu com o declínio do ouro em Goiás, no início do século XIX. É que diante desse cenário, a população precisou voltar o olhar para outras formas de sobrevivência, como o meio rural. E assim a região se tornou ponto de encontro de tropeiros, carreiros e boiadeiros. Entre esses trabalhadores estava um casal que foi determinante para o surgimento da cidade. Bento, então para começar eu queria que você me contasse quando surgiu Trindade, como que surgiu essa cidade que veio por meio da devoção ao Divino Pai Eterno. Dentro do contexto histórico do estado de Goiás, a cidade de Trindade tem um surgimento atípico, porque ela foi uma cidade que, diferentemente do ciclo do ouro, do ciclo agropecuário, ela nasceu da fé. Então, o culto doméstico do lar foi o ponto de origem dessa cidade, e que, por meio do casal Constantino Xavier de Maria e Ana Rosa de Oliveira, ele vindo de Minas Gerais, lá da região de São João del Rei, Tiradentes, a zona rural daquela região, e ela Pirineopolina. Então, ele se casou com ela em Pirinópolis, por volta de 1830, adquiriu terras na região de Campinas, Campininha das Flores, que era próximo ao Córrego Barro Preto, e justamente nesse período, e segundo conta a história, eles encontraram o medalhão, e a partir desse medalhão eles começaram a fazer o culto, primeiramente da família, e depois foi se esparramando como uma mancha de óleo, né? Então, vizinhos, compadres, cidades próximas. Inicialmente, os encontros eram realizados na casa de Constantino Xavier e Ana Rosa. Porém, foram tantas pessoas à procura do medalhão com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, que a residência do casal passou a não suportar a quantidade de peregrinos. E então eles decidiram construir uma pequena capela, coberta com folhas de buriti. Até então, o povoado de Barro Preto pertencia à família do casal, mas toda a devoção fez com que o local se transformasse em uma cidade. O povoado do que se chamou Barro Preto já aparece nos documentos oficiais de Campinas a partir de 1848, registro de batismo, registro de óbito. Os primeiros habitantes, os primeiros moradores daquela região se denominou Barro Preto. E em torno, portanto, dessa capelinha, primeiramente eles fizeram uma capelinha coberta de buriti, conforme conta a história, e só depois, mais tarde, é que foi feita uma capela primitiva, coberta de telhas,
em 1876. Mas nesse tempo, o Constantino já havia falecido, ele faleceu em 1854 e foi enterrado no adro da antiga matriz de Campinas. Existe lá na igreja o seu atestado de óbito. E nesse período, depois Ana Rosa doou o terreno, o quadrilátero do Pai Eterno para Mitra, de Goiás, e aí sim se constituiu o povoado que até então pertencia à família de Constantino. Então era uma propriedade particular. A partir daí, então, criou-se um núcleo, um objeto de núcleo urbano. O progresso aconteceu de forma gradual. A chegada dos missionários redentoristas foi decisiva para o avanço. De 1840, por volta de 1840, até a chegada dos redentoristas, em 1894, ela acontecia mantida por uma entidade leiga, então não havia registros, relatórios, que dissessem o avanço que ela foi tendo progressivamente. Só que quando a chegada dos redentoristas buscados pelo bispo Dom Eduardo Duarte da Silva, desse ano de 94, ela já era uma grande romaria. Portanto, era uma pequena vila que, durante o mês de julho, se transformava numa grande cidade provisória, e isso aí chamou a atenção da igreja, claro, né? Então, as romarias de Muquem, lá no norte, antigo norte goiano, e a romaria do Barro Preto eram as grandes representações católicas daquele tempo, e isso trouxe para essa pequena vila a capacidade de se organizar e tornar-se uma grande cidade. Com o passar dos anos, o pequeno povoado foi se desenvolvendo, tanto física como economicamente, até se tornar Trindade, a capital da fé de Goiás. Somente em 1910, essa vila se transforma em distrito de Campinas, e só em 1920, há 100 anos atrás, no dia 16 de julho, é que acontece a emancipação política. Então, até esse período, existia essa subordinação administrativa, jurídica, né, do executivo, do legislativo. Na cidade ainda é possível encontrar moradores que fizeram parte desse desenvolvimento e contribuíram para que a cidade pudesse evoluir. Dona Iraci mora aqui há 70 anos. Foi uma das fundadoras da Academia Trindadense de Letras e também professora no município. Tantos anos morando aqui, ela sem dúvida fez parte de fatos históricos da cidade. A Trindade não tinha bandeira. Todo município tem que ter a sua bandeira, porque a bandeira é o retrato, é a história do município. E não tinha. O padre João idealizou a bandeira e tudo que, de acordo com o que ele idealizou, um arquiteto que nós tínhamos aqui em Trindade, Sebastião Prates, tinha o apelido de Zizinho, ele era arquiteto. Então, ele desenhou. Sebastião Prates desenhou a bandeira. Naquela época, eram 5 distritos de Trindade. Então, aquelas estrelas embaixo, eu tenho a bandeira aí, eu posso mostrar para vocês. Eram os distritos de Trindade, 5. E aquelas 3 estrelinhas lá em cima representava as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Trindade é hoje o 8º município mais populoso do estado de Goiás e tem quase 130 mil habitantes. Atualmente faz parte da região metropolitana de Goiânia, pois está a 18 quilômetros da capital e continua seguindo sua vocação religiosa, atraindo fiéis e também aumentando o número de moradores a cada ano. É isso, lembrando que até segunda, todo dia a gente vai conhecer mais um pouquinho de Trindade, esse lugar que inspira no coração da gente a devoção ao Divino Pai Eterno. Olha só, o assunto agora é a pandemia no Brasil. O Brasil completou hoje 6 meses desde que o primeiro caso de coronavírus foi registrado aqui no país. Foi em 26 de fevereiro que o Ministério da Saúde divulgou a confirmação do primeiro caso positivo em solo brasileiro e também em toda a América Latina. Todo mundo deve lembrar, teve muita repercussão esse caso, foi um homem de 61 anos que mora em São Paulo e que tinha acabado de voltar de uma viagem à Itália, país que no início de abril era um dos mais afetados pela doença.
Foi esse, né, o primeiro caso oficial aqui no país, mas depois autoridades comentaram sobre indícios da presença da Covid-19 no Brasil antes disso. A gente tem aqui uma cartela que mostra a evolução dos casos no Brasil. A gente vai colocar aqui no nosso telão agora. Olha só, fica bem claro como os números vêm se multiplicando de forma acentuada. Olha só, o primeiro caso no dia 26 de fevereiro, um mês depois, no dia 26 de março, já eram 2.915 casos confirmados da doença aqui no país. 30 dias depois, o número cresceu muito, foi para 61.888 casos. No dia 26 de maio, já eram 391.222 casos confirmados. E no dia 26 de junho, esse número passou de 1 milhão, né? Nesse mês, entre maio e junho, esse número passou de 1 milhão. A gente tinha, então, 1.274.974 brasileiros contaminados com a Covid-19 oficialmente. Em 30 dias, mais de 1 milhão novamente, foi para 2.419.091 casos confirmados. Mais 30 dias depois, esse número foi para 3.669.995 casos. Isso, na verdade, até ontem, que foi quando o Ministério da Saúde divulgou o último balanço. Então a gente vê aí como fica clara, né, esse aumento acentuado dos casos de Covid-19 aqui no país. Por isso a gente reforça a importância da gente continuar mantendo as medidas de prevenção, uso de máscaras, o isolamento social, distanciamento. Isso tudo é fundamental para evitar que esses números continuem crescendo dessa forma tão exponencial. E olha só, eu continuo falando sobre a pandemia. O Vaticano enviou novos respiradores ao Brasil e Goiânia, capital de Goiás, foi uma das cidades escolhidas para receber os novos equipamentos que vão ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19. Veja na reportagem. Mais uma vez, Papa Francisco enviou ao Brasil equipamentos médicos com o objetivo de ajudar o país no combate à pandemia da Covid-19. A doação é um gesto de fraternidade e solidariedade humana, que traz uma expressão concreta de proximidade e encorajamento por parte do Pontífice em um momento tão difícil e de dura provação. A gente fica muito agradecido ao Santo Padre. E queremos dizer a ele que vamos fazer bom proveito e que ele vai nos ajudar a salvar muitas vidas. Os aparelhos foram adquiridos por meio da Esmolaria Apostólica, organismo do Vaticano que se encarrega de exercer em nome do Santo Padre o serviço de assistência aos mais necessitados. O Santo Padre, o Papa, ele recebe ajuda de outras pessoas do mundo inteiro, justamente para que ele possa fazer caridade. Então se chama Esmolaria do Papa. E esse dinheiro ele também distribui pelo mundo inteiro. Distribui na forma de dinheiro vivo também, distribui sobre a forma de equipamento e também sobre a forma de projetos. Algumas pessoas elaboram alguns projetos de assistência e enviam para essa esmolaria e também o Papa colabora com algum valor para esses projetos. Então é uma forma também do Papa estar presente no mundo inteiro, ajudando aquelas pessoas que realmente necessitam, e nós sabemos que o nosso mundo está tão necessitado de tantas coisas, não só o Brasil, mas o mundo inteiro hoje necessita de muita ajuda. Goiânia foi uma das cidades a receber parte dos materiais. Um médico italiano foi enviado para fazer a entrega. O Brasil é um paese cattolico, um paese che sta nel cuore di Papa Bergoglio, quindi è stato selezionato. Evidentemente in tutto il mondo oggi ci sono delle grandi necessità, però credo che in questo momento il coronavirus abbia un livello di intensità molto elevato in Brasile, quindi abbiamo deciso di incominciare questa opera di donazioni con il Brasile, dando a 6 ospedali cattolici brasiliani i ventilatori. São 3 aparelhos de respiração mecânica e um de ultrassom portátil. O destino, a Santa Casa de Misericórdia, que acolhe pacientes que enfrentam a doença. Estamos muito sensibilizados em estar recebendo esses equipamentos vindo do Vaticano, doados pelo Papa. Eles serão montados hoje, previsão assim que terminar aqui a solenidade de doação, nós já vamos montá-los e já vão ser utilizados. A nossa proposta
que eles já comecem a funcionar a partir de hoje, se Deus quiser. A chegada dos equipamentos contou com uma cerimônia especial, com homenagens e a bênção de Dom Levi Bonato. Concedei que todos os doentes internados neste hospital sejam recebidos com toda a afabilidade e tratados com toda a presteza, e agora, ajudados por estes equipamentos, pelos médicos e seus auxiliares, para que, ao receberem alta, já recuperada a saúde do corpo e do espírito, pedimos a Deus nesse momento que muitos se recuperem da Covid-19, e entoem louvor sem fim à vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Em todo o mundo, são mais de 21 milhões de infectados pelo novo coronavírus. No Brasil, o número ultrapassa 3 milhões e meio. Mais de 100 mil casos só em Goiás. E por aqui existe uma grande dificuldade para conseguir uma vaga na UTI. A doação é, sem dúvida, de uma importância imensurável. Nós o recebemos como, em primeiro lugar, como um sentimento de gratidão e de olhar aqui por Goiás, e de olhar aqui por esta região, e também para a importância deste hospital. Hospital que já tem mais de 80 anos de história e que fez um bem enorme à população aqui do Centro-Oeste, mas de gente que vem lá do Mato Grosso, do Pará, do Acre. Esta é a terceira doação do Papa Francisco para hospitais brasileiros na linha de frente de combate à pandemia. Gesto de caridade cristã que pode salvar muitas vidas. O Papa Francisco sempre olhando pelos fiéis do mundo todo, né? Dando pra gente esse exemplo de atenção, cuidado e carinho. Olha só, agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir a gente vai conferir o nosso comentário de hoje. Quem fala pra gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E olha só, morreu hoje de manhã no Carmelo de Trindade a irmã Terezinha do Menino Jesus da Santa Face. A religiosa tinha 92 anos e era irmã do arcebispo emérito de Goiânia, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Ela ingressou no Carmelo de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e passou a maior parte da vida religiosa no Carmelo de Passos, em Minas Gerais. 55 anos depois, em 2006, irmã Terezinha veio para Trindade, também para a fundação de um mosteiro, concretizando assim o projeto iniciado pelo seu irmão. Agora é momento de conferir o nosso comentário de hoje. Como em toda quarta-feira, você já sabe, é o Padre Jesus Flores quem fala pra gente. Vamos acompanhar. Há vários anos, a AFIP, Associação dos Filhos do Pai Eterno, e o seu fundador e presidente, Padre Robson de Oliveira, vem sofrendo uma perseguição cerrada. Tudo chega ao clímax com a operação do Ministério Público disparada na última sexta-feira, 21 de agosto, com um grande aparato, verdadeiro estardalhaço. A razão da operação é a gestão da AFIP e associações ligadas a elas, presididas pelo padre Robson de Oliveira. A juíza que autorizou a operação afirma: há vários anos o padre estaria se apropriando dos recursos da AFIP. Há fortes indícios de crime. Os procuradores querem reunir provas para acusar os investigados de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, fuga de capitais
organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Pergunto: os procuradores têm razões sólidas para a investigação e para a tipificação de tantos crimes? Para a juíza, indícios. Para os procuradores, o padre pode estar certo, mas há uma investigação. Só que com esta investigação, como está sendo realizada, já há uma verdadeira condenação da pessoa indiciada. Sociedade, igreja, se esquece do preceito do Senhor: não julgueis antes da hora. É isso, muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. Olha só, fazer o bem ao próximo foi isso que motivou o Frederico, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a servir macarronada a moradores de rua todos os domingos. Uma história inspiradora que você acompanha junto comigo a partir de agora. Há 7 anos, o projeto Macarronada Solidária reúne um grupo de amigos para fazer marmitas para alimentar a população em situação de rua em Belo Horizonte. O projeto foi idealizado por Frederico, que viu a necessidade de ajudar essas pessoas. Viemos para cá, eu e mais 2 amigas, e fizemos a distribuição. Quando eu cheguei em casa, eu virei para mim mesmo e falei: nossa, é tão bacana o que eu estou fazendo, por que eu não faço mais vezes durante o ano? E usei a internet, essa maravilha que o ser humano criou, para fazer um pedido para os meus amigos. Gente, eu quero fazer algo pelos moradores de rua. Quem quer me ajudar? Apareceu um tanto de gente. Fomos negociando, conversando, etc. No dia 4 de fevereiro, fizemos a primeira macarronada solidária aqui. 7 anos atrás. Não tinha nada disso que você está vendo aqui. Éramos nós, nossa motivação, a comida e a vontade de fazer. As marmitas são feitas através de doações e produzidas por alguns voluntários, como Fernando, que está no projeto há 5 anos. Iniciei por intermédio da minha filha. Nós estávamos participando de uma fraternidade e lá o Frederico convidou, deixou um convite lá para quem quisesse voluntariar, fosse na casa dele iniciar o projeto. Aí minha filha começou levando 1 quilinho de macarrão na vasilhinha e depois me convidou. Eu achei bacana o projeto. Iniciamos na Praça da Estação. E isso eu fui evoluindo com o pessoal e fomos até hoje. Eu levo 9 quilos de macarrão. A filha de Fernando foi responsável por apresentar o projeto à família, que abraçou a causa. Como meus pais têm cozinha industrial, eu falei com meus pais se era possível a gente preparar um macarrão para que eu pudesse levar também, contribuísse na praça. E aí eles animaram, gostaram da ideia e quiseram conhecer. E aí eu consegui envolver meu pai, minha mãe, passou um tempo meu marido, meu outro irmão mais velho. E aí toda a família já estava envolvida, interagida no projeto. E o principal ingrediente dessa macarronada é o amor. Tudo é feito com muito zelo e carinho. O gostoso disso é que tem muito amor. A gente faz com amor e é a prática que Jesus nos ensinou, praticar o bem. E a nossa missão é essa, servir o próximo. A distribuição é feita aos domingos em uma praça no centro da cidade. Com essa atitude simples, o grupo pretende levar esperança a várias pessoas. A meta é que pelo menos 350 marmitex sejam distribuídos. Desde o começo foi, cada um traz um pouquinho. De grão em grão, a galinha enche o papo, não é assim?
Então cada um faz em casa a sua parte e traz. Distribui, terminou, volta para casa com a vasilha. Domingo que vem a gente faz de novo. Para o grupo, a ajuda ao próximo é benéfica não apenas para o outro, mas para si mesmo. O meu irmão mais velho era muito fechado, eu brinco que ele é um case, né? Ele era uma pessoa assim pouco comunicativa e lá ele aprendeu a ser muito mais comunicativo, mais solidário. E meu irmão começou a ficar mais próximo e se soltar mais, né? Ser uma pessoa mais leve. Então assim, eu falo que isso foi um grande aprendizado para todos nós. As mudanças vão acontecendo aos poucos. Quando você vê, nossa, eu não sou mais aquela pessoa. O Frederico, 8 anos atrás, era um. Hoje eu não me lembro mais como eram meus domingos sem isso aqui. É isso, é com essa história que a gente finaliza o JBN desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.